Bom dia, gente. Tudo bom? Como vai? Como estão todos vocês? Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, quem acompanha o nosso canal no YouTube, quem acompanha as minhas palestras e tal, eu insisto muito num tema que é um tema extremamente recorrente em minhas palestras e tal, que é falar sobre essa questão religiosa, né? Que as pessoas procuram muito salvacionismo nas religiões tradicionais. E eu queria corrigir algumas posturas aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam até que eu estou indo contra essas religiões. Eu acho que cada um tem o seu perfil, cada um escolhe a religião que quer escolher, e todos têm que ter esse direito de escolher o perfil que deseja escolher, né? Cada um tem a sua evolução espiritual e não é melhor nem pior uma religião ou outra. Não existe religião ruim, existe a pessoa que tem a postura errada. E aí eu vou exemplificar para vocês, né? O pastor, o padre, essas religiões tradicionais, o catolicismo, né? O protestantismo, seja lá em que linha for, todas as vezes que o pastor bem intencionado, aquele pastor sério, ou então o padre muito sério, então aqueles sacerdotes que orientam para o bem, lógico que eles estão orientando para uma mudança de postura e não para um salvacionismo baseado na visita da igreja. Eles estão orientando para exatamente a mesma lei que nós, espíritas, umbandistas, né, universalistas, orientamos também, que é uma mudança de postura, né, uma mudança de consciência. Como o próprio Kardec perguntou onde estariam as leis de Deus aos espíritos, os espíritos respondem na consciência dos homens, né? Se está na consciência dos homens, significa dizer que é uma mudança minha de postura. Não adianta nada eu ir na igreja, no culto evangélico, na casa espírita, no terreiro de Umbanda, tal, pedir a proteção de espíritos de Jesus, dos anjos, dos santos, ou do Espírito Santo, ungido e etc e tal. Não adianta nada disso se você não mudar a tua postura, não mudar a forma de você ver as coisas, não mudar o teu comportamento, as coisas que você faz, né? Quer dizer, não houver uma mudança que a gente chama de mudança íntima, que eu não gosto muito essa coisa da reforma íntima, parece um pouco hipócrita, como se a gente não fosse errar nunca mais. A gente erra sim, o importante é a gente reconhecer o erro e mudar e se arrepender desse erro. Então tem essa questão da lei, né, da terceira lei de Newton, que é uma lei meio que é certa, é corretíssima, a terceira lei de Newton, que é ação e reação, que a toda ação corresponde a uma reação contrária, em direção contrária, com a mesma força e proporção, né, agindo sobre aquela estrutura da ação, né? E isso não é a mesma coisa da causa e efeito. A causa e efeito, a lei de causa e efeito significa dizer que o efeito ele pode ser minimizado, porque você pode minimizar com a expiação, lógico que é mais ou menos parecido com ação e reação, porque na expiação você está recebendo justamente na mesma medida, pagando com a mesma moeda que você praticou o ato, o delito, a coisa que você fez, né? Tem as provas ou o resgate, né? E tem o arrependimento, onde é minimizado, suavizado todas as provas que você vai passar, né? Todas as situações, as dificuldades que você vai passar. Então, é lógico que, naturalmente, né, quando a gente fala em salvação, né, para nós espíritas, umbandistas e tal, não existe uma salvação. Existe uma mudança de postura e a gente vai desenvolvendo aos poucos. Não tem como a gente ir diretamente para planos espirituais mais altos, aqui os católicos, os evangélicos chamam de céu, né? Não existe como se fazer isso apenas porque se aceitou Jesus ou apenas porque se entrou numa igreja ou numa religião qualquer. Não existe isso, né? A gente tem que mudar de postura. Muitas vezes um ateu ele tem uma postura ético-moral muito mais bem baseada e bem assentada do que um religioso, que às vezes é hipócrita, é falso e não cumpre com aquilo que prega no seu sei lá, no seu púlpito, ou então no dia a dia, visitando a igreja apenas no domingo, no sábado, seja lá
qual dia ele vai visitar a igreja. Então não adianta nada passar uma semana de debandada de todas os conceitos cristãos e apenas no final de semana ou no dia que você for para a igreja ir lá se confessar ou então ir no pastor e tal e achar que aquilo ali vai te salvar. Não vai te salvar, né? As igrejas não podem prometer isso, porque isso é equivocado. Pode ser até que esteja no dogma a igreja tentar te convencer disso, tentar te cooptar, tentar te resgatar como se fosse um resgate. Mas esse resgate se dá, gente, tanto o pastor, o padre, ou o sacerdote de Umbanda, ou o presidente da casa espírita e tal, quando ele fala para você mudar de postura, é para mudar de postura mesmo, dentro das leis do evangelho cristão, né? Das palavras de Cristo, é mudar uma postura pessoal, permanentemente, e mudando pouco a pouco a sua postura, a sua forma de ver, de ser e de entender as coisas. E aí, sabe, a gente vê isso direto nos próprios livros, e aí tem como fazer isso através de 3 formas, né, gente? A expiação, né, a prova do resgate que a gente tinha falado, e o arrependimento. Você se arrepender daquilo que você fez, as bobagens que você anda fazendo. E nesse arrependimento, lógico que você pode resgatar e você não paga com a mesma moeda. Você é aliviado o teu sofrimento, a estrutura. E aí você vê isso nos livros de Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Agnaldo Paviano, Norberto Peixoto, Roger Bottini de Paranhos, onde é amenizado o processo e o sofrimento nas outras encarnações, nas outras existências que você vai ter, por conta desse teu arrependimento e dessa tua mudança de postura. Também está no livro de André Luiz, por exemplo, Ação e Reação. Nós vemos aqui um caso de Adelino, né, que é um dirigente espírita, palestrante espírita, onde ele tem um problema muito sério de pele, que aí André Luiz, junto com os assessores de Druso, né, que é o mentor espiritual que acompanha André Luiz, junto com Silas, essa coisa toda, eles avaliam o caso desse Adelino. Adelino, em uma outra vida, ele vê, o cara é uma pessoa maravilhosa e tal, e ele pergunta por que ele tem aqueles problemas de pele, né, um eczema na pele, uma coisa muito feia e tal na pele dele. Ele pergunta por que ele tem aquele negócio na pele, já que ele é um cara tão bom. Aí eles vamos acompanhar ele na casa dele, vamos ver lá na casa dele. Leva aquela equipe de espíritos na casa dele, e lá na casa dele eles observam que ele cria 2 crianças, né? Adotou 2 crianças, é uma pessoa maravilhosa, tem uma filha também, e ainda cuida da mãe, etc e tal, da esposa, essa coisa toda. E aí o André Luiz pergunta assim, como foi isso? Aí ele diz, olha, em outra encarnação ele teve um problema com o pai, né? O pai foi um obsessor, depois o pai virou um obsessor do ferrenho dele porque ele matou o pai para ficar com a esposa do pai, que o pai casou novamente com uma esposa muito jovem, ele se apaixonou por essa mulher que era jovem e tal, e aí matou o pai, simulando lá um acidente, matou o pai e o pai se tornou um obsessor ferrenho dele, ele terminou desencarnando também, e ele matou junto com 2 capatazes da fazenda do pai. E aí depois, no umbral, ele padeceu de muitos sofrimentos e etc e tal, e ficou, lógico, com a esposa mais jovem do pai e tal, e aí depois se arrependeu, foi resgatado, foi colocado novamente na Terra, reencarnou, e aí você está vendo aqui o cenário dessa melhoria, né? E ele matou o pai num incêndio, né? Então queimou o pai vivo, uma coisa terrível, né? O pai virou o obsessor dele. E aí ele sofreu muito no umbral, na intermissividade, né, no plano espiritual, e aí quando voltou para a Terra, voltou com problema de pele por conta das queimaduras que ele tinha provocado no pai, né? Mas com a condição de morrer também da mesma forma que o pai, queimado, mas apenas com a pele queimada. Por quê? Porque a primeira coisa, ele adotou os dois capatazes, que são esses filhos adotivos dele. A filhinha dele é a ex-mulher. Ele é um palestrante espírita, vive praticando a caridade.
E agora a esposa dele está grávida e o filho que vai nascer é o pai dele, que foi o pai dele, e ele vai acolhê-lo na casa com todo o amor e todo o carinho. Então vocês vejam que tem as formas de... É por isso que a reencarnação é uma bênção. E é por isso que a gente fala que sem a reencarnação não existiria Deus, né? Porque aí tem todo esse processo da gente resgatar sem ter um inferno constante, sem ter uma salvação para os teus pecados. Então não é uma questão só de aceitar Jesus Cristo, mas sim de viver as leis de Jesus Cristo, né? de praticá-las no seu dia a dia. Então, o que Adelino fez? Ao reencarnar, adotou uma postura completamente diferente no seu ser, na sua forma de ser, de viver e de pensar. É assim que funciona. Não é a salvação pela salvação, mas sim uma mudança de postura, de ser, de viver, de entender as coisas. É assim que funciona. Então, para vocês pais, muita luz, tudo de bom para vocês. E tomara que eu tenha conseguido passar para vocês aí como é que funciona essa lei de ação e reação, e que não existe salvacionismo. A salvação está em você, de você para você. É assim que funciona. Beijo no coração, muita axé, muita paz, muita luz. Saravá. Namastê.